Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, o Diário da Crise 113. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial. Uma grande honra estar aqui com ela, Tereza Campelo, uma grande especialista sobre a questão dos programas de combate à fome, uma grande analista, ex-ministro de combate à fome do desenvolvimento e combate à fome do governo Dilma. É com grande satisfação que o Diário da Crise recebe hoje a Tereza Campelo. Boa noite, Tereza Campelo. Muito obrigado aí por aceitar o convite aqui no Diário da Crise. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Eduardo, e boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem nos assiste depois. E é uma oportunidade mesmo, não só para a gente falar sobre pobreza, fome, como discutir um pouco a esperança de poder mudar esse cenário, né? Antes da gente começar, Tereza, a gente vai dando boa noite, que o pessoal aqui de vários locais do país, do Brasil, a gente vai dando um boa noite tradicional enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o YouTube vai chamando o pessoal, enquanto o pessoal vai dando like, enquanto o pessoal vai divulgando. Então, a Marilu Lourdes aqui está dando boa noite a todos. O Edalves dando boa noite aqui inclusive já conheço o Edalves, é aqui do Rio de Janeiro, né? Está sempre aqui da Pedra do Sal, funcionário público. O Renato Leite, que é inclusive de Itabuna, Bahia, próximo ao interior da cidade onde meu pai e minha mãe moram, que é Ibicuí, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. A Neraci também aqui com a gente. A gente vai, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o YouTube vai passando, a gente vai conversando aqui e dando boa noite, tradicional. O Eduardo Buzzi aqui dando boa noite para a gente. O Yannick está sempre aqui com a gente, dando boa noite para a Tereza, para mim e para o Bicalho, a todos e todas. A Márcia Sobral está sempre aqui também do Rio de Janeiro, dando parabéns para a Tereza Campelo. O que mais, Bicalho? Dá mais enquanto o pessoal está chegando. Mas vamos lá. O Bicalho parou, Tereza, de colocar. Ele está dizendo assim, Eduardo, vamos começar e parar de enrolação. Isso é o Bicalho nos bastidores. Tereza, na verdade, eu queria começar fazendo uma discussão que eu acho fundamental. E antes da gente entrar hoje no grande problema do Brasil, que é a volta ao mapa da fome, com 33 milhões de pessoas passando fome e risco alimentar gravíssimo, antes de a gente olhar o presente, eu queria voltar um pouco no tempo para a gente compreender a nossa trajetória histórica mais longa, né? Essa trajetória histórica mais longa de um país marcado por profunda desigualdade social, por fome efetiva para um contingente enorme da população. Eu queria te ouvir aí essa trajetória mais longa, um pouco do século XX, e aproveitando, para quem não sabe, eu vou compartilhar aqui com vocês, a Tereza Campelo acabou de... Deixa eu compartilhar aqui. Acabou de lançar um livro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? O livro, deixa eu compartilhar aqui, né? Editado pela editora Elefante, Da Fome à Fome, Diálogos com Josué de Castro, né? O livro também, né, está disponível, né, em PDF gratuito, né? Nós vamos depois colocar o link, né, aqui embaixo, né? E a minha primeira pergunta, Tereza, é como pensar a questão da fome ao longo do século XX, inclusive trazendo elementos da ideia do Josué de Castro, que é o olhar interdisciplinar, o interseccional, para olhar esse grande problema da história brasileira, de um país no século XX que avançou em termos de geração de riqueza, de renda, né? Mas que manteve ainda rincões, regiões completamente apartados desse crescimento econômico, desse avanço econômico do século XX. Eu queria te ouvir, em linhas gerais, em grandes tendências, esses elementos a questão da pobreza no século XX e esse papel no caso brasileiro. Super obrigado pela oportunidade, inclusive, de começar falando de Josué e resgatar um pouco a história, até porque acho que
muito do que se discutia, né, em 1946, quando Josué publicou a Geografia da Fome, de certa forma, está colocado hoje no debate público sobre a fome, por incrível que pareça. A gente sempre volta, né, para velhos conceitos, né, que nos puxam para o debate. E o Josué, que era um médico, geógrafo, né, como você disse, tinha toda uma preocupação com diferentes olhares, ele deu grandes contribuições para a discussão, e eu acho que a mais importante de todas, ele até dizia que eu descobri, eu sou o inventor da fome, porque na época, né, em 1946, na década de 40, a fome era meio um tabu, né? Então, era falar de fome, falar de sexo, era uma coisa assim que você não falava, assim, né? Não era um debate aberto, né? Ele, ao trazer a discussão da fome, né, ele quebrou esse tabu, escrever sobre a fome, enfrentar o assunto, fazer um debate e tentar compreender o fenômeno, que é um fenômeno complexo, né? E aí a segunda grande contribuição é colocar, e esse é um debate, eu acho que importante para nós, não só na academia, né, mas na sociedade, quem está preocupado em fazer políticas públicas, que a fome não é natural. Né? A fome não resulta de problemas da natureza, que era o que se colocava, né, no início do século passado. É porque é a seca. Não, tem seca no Nordeste. A fome era, na ocasião, era um fenômeno muito nordestino e nortista. Tinha gente, inclusive, que atribuía a índole do povo, né? Não, isso é descendente de negro, descendente de índio, o escravo que é preguiçoso, né? Então, já puxava todo aquele preconceito violento contra a população pobre, e, de certa forma, isso também era atribuir à natureza, né, o fenômeno da fome. E o Josué trouxe um debate de que a fome é política, né? Relembrando aí, inclusive, Aldir Blanc e João Bosco, né? A fome é coisa dos homens, né? Então, Josué traz esse debate de que a fome é resultado, na verdade, quando ele fala é política, é resultado de um modelo econômico excludente, né? Que tira as pessoas, inclusive, do acesso a um direito elementar, que é o direito à alimentação. Agora, o que eu acho que é interessante a gente discutir, né? Quer dizer, a fome permanece no Brasil, né, ao longo de todo o período, e o que eu acho que é o mais contraditório, só para fechar, porque eu acho que é interessante você tratar disso, é se a gente olhar, porque o Brasil da década de 40 é um Brasil muito diferente do Brasil do final do século passado, e mais ainda do atual. Né? Era um Brasil pobre, então o Brasil de Josué era um país pobre, o Brasil de Josué era um país que não produzia comida. O Brasil, depois da década de 70, se torna um grande produtor de alimento, faz sua Revolução Verde, inclusive alegando a questão da fome como base para mudar todo o padrão de produção de alimentos no Brasil, se torna um dos grandes detentores de tecnologia em produção de alimentos em países tropicais. Você tem Embrapa, você tem um conjunto de centros de pesquisa no Brasil. Então, no Brasil, a partir da década de 70, 80 até hoje, você não tem limite técnico, tecnológico, de conhecimento, de recursos humanos, de sol, de clima. Nada pode justificar o Brasil ter fome. O Brasil tem condições de alimentar todo o seu povo. Eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. Então, desnaturalizar o debate e tirar dessa ideia da filantropia, que é um pouco o que tinha lá na década de 40 e que continua, né? Como que vai resolver a fome? Com a ajuda, com a filantropia. Não, não é. Acho que você trouxe alguns pontos aqui já para o nosso debate fundamentais para entender essa trajetória. E primeiro, tem ponto que você chamou a atenção. O que é o Brasil dos anos 40, 50 e 60, da discussão 50, sobretudo, de Josué? É um Brasil agrário, é um Brasil com baixa capacidade de geração de produtos, de mercadoria, de alimentos. Né? Mas eu queria chamar a atenção de dois pontos que você trouxe, Tereza, que eu acho fundamental. Primeiro, a desnaturalização da fome e da pobreza.
Porque se a gente pensa ali, e aqui acho que é um ponto que atravessa historicamente o Brasil, dada a nossa formação. Primeiro, essa virada do século XIX para o XX, a ideia da miscigenação como um problema, então, os negros, ou o próprio sertanejo, ou o próprio nordestino, que é o cruzo dessas várias raças, ele é indolente, preguiçoso, ele não trabalha na roça, ele quer ficar na boa vida. Então, você culpa o próprio pobre ou o próprio indivíduo, pessoas que passam fome, por ele mesmo, ou seja, a existência da fome sendo fruto da culpa do próprio pobre, e tira fora a política. Eu acho que esse é um elemento fundamental. Eu queria te ouvir até antes da gente avançar na questão tecnológica, porque eu acho que isso, por incrível que pareça, essa interpretação, essa leitura, isso continua. atravessa fortemente ainda hoje. Eu queria, porque acho que esse é um ponto fundamental para a gente explorar um pouco mais. Não, é a culpabilização, né, do pobre. Então, o pobre é culpado pela pobreza, o pobre é culpado pela fome, porque ele não se esforçou, ou porque ele tem um déficit cognitivo. Então, eu tenho o debate da meritocracia, eu me esforcei, ou eu sou melhor, né? Então, não é? Eu tive a oportunidade, o outro não teve. E Josué, inclusive, ele começa a identificar uma coisa que agora nem se fala nisso, porque eu acho que a ciência, felizmente, em alguns aspectos evoluiu, mas assim, na época de Josué, as pessoas, inclusive, diziam que chamavam o nordestino de uma sub-raça, como chamava parcela da população indiana, por exemplo, que tinha baixa estatura, né? Os homens gabirus que usavam. Então, quem está aqui conosco nos assistindo e puder buscar isso na história, as pessoas achavam que você tinha uma sub-raça. Então, você tinha o europeu nórdico, né? E, né? Branquinho, loiro de olho azul, quanto mais branco, e você tinha o nordestino, que era baixinho, parará, por uma questão de sub-raça. Era a falta de comida, Eduardo. Então, nós conseguimos, inclusive, só fazendo um gancho, para depois a gente ficar com vontade de falar mais sobre isso, mas o período que a gente estudou o Bolsa Família, nós analisamos uma corte, através de uma professora da USP, que na época estava no nosso governo, de 360 mil crianças. Olha o tamanho da corte que ela estudou, certo? Entre 2008 e 2012. E nesse período, nós conseguimos reduzir em 50% o déficit de estatura das crianças, que é um indicador, né, da fome crônica, da desnutrição crônica. Você tem a desnutrição aguda, que leva a criança à morte, mas você tem aquela desnutrição crônica, que leva a pessoa, né? O déficit de estatura, na verdade, é um indicador da desnutrição. Não é só que ele é baixinho. Os órgãos não se desenvolveram, os ossos não se desenvolveram, a capacidade, né? Então, o prejuízo para esse cidadão, para essa cidadã, para essa criança é gigantesco. E a gente... Comida, né? Qual é o remédio para isso? Comida. Uma coisa, né? Uma solução besta, né? A gente diria no Nordeste, né? Então, Josué é quem puxa esse debate da fome oculta. Nunca tinha se falado sobre isso. Esse é um debate assim, que é um divisor de águas do conhecimento sobre a questão da fome no mundo, que é Josué de Castro, um intelectual brasileiro ainda pouco lido, pouco conhecido, né? Então, nós estamos, inclusive, num esforço de resgatar, né? Porque ele teve essa capacidade de olhar a questão da natureza. Ele é uma das primeiras pessoas a vincular a agenda social à própria agenda ambiental, ecológica, que é um precursor do debate, né? Que é um outro aspecto que, se a gente tiver tempo aqui, a gente pode falar, né? Como que você explica o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, bate recorde de produção de grão, recorde de fome e recorde de desmatamento. E os três fenômenos são interconectados, né? Então, Josué já falava sobre isso, obviamente que não com essa pegada, porque nem se imaginava, né, que a natureza ia ser tão destruída assim, mas ele já tinha toda uma questão ambiental ao olhar os homens caranguejo, né, aquela população pobre no mangue do Recife. Então,
fazendo aqui uma propaganda de Josué, que eu sou apaixonada. Não, eu acho que é fundamental porque a gente tem grandes intelectuais na história brasileira ao longo do século XX, intelectuais militantes, orgânicos, que buscavam transformação, que, sobretudo, a partir dos anos 90, foram apagados. Eu acho que resgatar esses grandes intérpretes, porque são mais do que intérpretes, são intelectuais, né, orgânicos, no sentido de intelectuais ativos, críticos e que buscavam transformar a realidade. Eu acho que a gente e referência no mundo. Josué, na verdade, ele foi exilado, né, pela ditadura e morreu no exílio, e eles tentaram apagar, de fato, a obra dele. É uma ação militante da direita e da ditadura. Então, acho que também a nossa ação militante resgatar Josué. Sim. E aí eu queria trazer um fio de um ponto que você começou a desenvolver, Tereza, que eu também queria explorar mais, que é a questão, sobretudo, aí já avançando historicamente, os anos 60 e 70, como você bem citou, de uma profunda transformação do campo com a Revolução Verde. Para quem não é da área não entende, qual a ideia da Revolução Verde? É que você passa a utilizar, sobretudo, produtos de pesticidas, mas não só, adubos químicos, tem a utilização de máquinas que vai gerar uma profunda mudança na produtividade. Eu sempre faço isso um pouco, Tereza, que como na verdade é um público amplo, a gente vai tentando explicar algumas coisas que para as pessoas não necessariamente são tão claras. Que, em certa medida, é o seguinte: a questão da quantidade de alimentos não é mais um problema pela questão da fome, ou seja, nos tornamos grandes produtores de alimentos. Eu queria, e aí, explorar um pouco mais essa questão, porque não é mais um limite físico, não é um limite tecnológico, ao mesmo tempo a gente se torna grande produtor, né? Mas a discussão no Brasil ainda permanece lá, né, em vários momentos históricos, como uma questão de ou caridade, uma questão... o ministro da Economia teve o desplante de falar que se a classe média comer menos e ficar menos gorda, vai sobrar mais alimentos para os mais pobres. Não, então, foi assim, pior, Eduardo. Não, foi pior, né? Podia pegar os restos, processar, porque o povo come muito e sobra muita coisa. Bota muita coisa no prato, sobra muito. Então, se você processar isso, dá para o pobre, entendeu? Porque olha, é uma coisa assim... além de ridículo, né, uma coisa pré-histórica, cruel, não entendeu direito. Mas nem vamos falar dessa criatura. Deixa eu falar só um pouquinho de uma outra coisa que eu sei que te interessa, que eu conheço tuas áreas de investigação também. Depois também, se sobrar tempo, ou numa outra oportunidade, né, Eduardo? Tereza, a gente volta aqui, a falar sobre isso. Pode ficar à vontade que o diário a gente arruma tempo para você falar. Se você quiser aqui, a gente vai ficando, não tem problema, não. A Revolução Verde, no caso do Brasil, e na maior parte dos países do mundo, né, ela tem a ver com toda uma injeção tecnológica, uma mudança no modo de produzir, né, com todo um conjunto de insumos que fez com que a produtividade, né, o que você plantava por área, né, aumentasse assim vertiginosamente. E o principal argumento na ocasião era a fome. Então, o mundo tem fome, nós precisamos aumentar a produção de comida, né? Então, o que puxou a Revolução Verde foi o argumento, né, a justificativa, foi exatamente superar a fome. Nós hoje temos uma altíssima produtividade, se a gente comparar com a capacidade de produção da humanidade na década de 50 e 60, e, ao mesmo tempo, se eu cair... Não. Estamos aqui. Você desapareceu aqui, falei, ixi, não, é que o bicalho fica mexendo aqui, bota a tela, faz assim, se preocupa não. Não tem problema, não. Não pode mexer aí, bicalho, na boa. Mas, assim, o que justificou, né? Para que nós vamos fazer isso, aumentar a produtividade? É porque tem fome, então nós precisamos aumentar a capacidade do mundo de produzir comida. Né? Hoje, como você estava falando, né, Eduardo, o mundo tem capacidade de produzir alimentos suficientes para alimentar todo mundo. E mesmo assim, metade da população mundial não come o suficiente, e uma parte gigantesca, mais de 800 milhões de pessoas passam fome.
E no Brasil, em especial, isso é uma aberração, né? O professor Ladislau, que inclusive escreve um dos artigos aqui no livro, né, que é um conjunto de ensaios, e alguns são economistas, mas a maioria não é. O Ladislau ele fez uma conta básica, né? Aquela conta assim que nem... ele pegou qual é a produção de grãos no Brasil, nessa super safra que nós estamos vivendo hoje, dividiu pelo número de habitantes, né, pelo número de dias. Dá 3,7 kg de comida por dia por habitante. Né? Mostrando que, assim, quer dizer, é lógico que a gente não come soja, né? Só fazendo um pequeno comentário, porque assim, toda vez que eu falo a gente produz o suficiente para alimentar todo mundo, o pessoal do debate alimentação de qualidade me questiona corretamente. Então, eu já vou aproveitar e dizer, bom, o que a gente tem capacidade de produzir, mas o que nós produzimos mesmo, né, majoritariamente, é soja. E essa produção de soja e de milho, ela tem avançado sobre a produção de arroz e de feijão no Brasil. Então, hoje, nós temos uma área plantada de arroz, feijão e mandioca 35% menor do que o que a gente tinha na década de 80, só para você ter uma ideia da violência. Então, assim, hoje o povo passa fome porque não tem acesso aos alimentos. Não é porque falta comida, né? É porque não tem acesso, porque não tem renda, porque o alimento está caro. Agora, se a gente tiver uma virada, começar a ter renda na mão do povo, certo? Aumentar o salário mínimo, gerar emprego de qualidade, melhorar o perfil do trabalhador, né? Aumentar os programas de transferência de renda e assim por diante, ou seja, virar, né, esse conjunto de políticas que faz com que a população seja pobre, pode ser que falte comida. Por quê? Exatamente porque o Brasil não está preocupado em produzir comida. O Brasil está preocupado em produzir commodities. Então... E aí, eu queria puxar um ponto aí, Tereza, que me veio agora a partir da sua fala. Até que ponto nós tivemos historicamente, ou talvez só em momentos curtos, uma estratégia de segurança alimentar. Porque, por exemplo, se a gente pensa em Europa, Japão, países centrais, sobretudo pós-45, pós-Segunda Guerra, foi construído toda uma questão de segurança alimentar com uma estratégia, né, articulando várias políticas. E quando você falou isso, me veio à mente exatamente essa discussão, o quanto a gente não tem segurança alimentar e tem a produção de commodities para exportação, que é um pouco do retorno pré-30, vamos dizer assim. Claro que com outros produtos, que era o café, mas com essa característica. Eu queria a questão da segurança alimentar enquanto eu vou falar disso, aí pegando que eu acabei não comentando o que eu ia falar, fiz toda uma introdução para valorizar aí teu trabalho, tua pesquisa, mas assim, quem promoveu a Revolução Verde no Brasil, quem foi o indutor do processo de transformação do campo brasileiro foi o Estado. Isso não aconteceu naturalmente também. Não foi fruto de uma ação do empreendedor capitalista, visionário. Não, o Estado atuou pesadamente para viabilizar, não só do ponto de vista da produção científica e tecnológica, que é a Embrapa, que é um conjunto de centros de pesquisas, com pesquisa de ponta, né? Mas com crédito barato, subsidiado, com garantia de preço mínimo, com um conjunto de políticas pesada, muito pesada, que viabilizava, inclusive, que a soja pudesse ser transportada do centro do país para o litoral, para ser, né, exportada, com preço competitivo, coisa que ela não tinha se não tivesse tido injeção de zilhões de recurso público. Então, assim, quem foi o promotor e o indutor desta revolução no campo brasileiro que não gerou comida de verdade para o povo, não acabou com a fome, gerou concentração de riqueza, concentração de terra, expulsão do nosso povo agricultor familiar do campo, né? Quem foi? O Estado planejador, certo? Então, se a gente puder depois conversar um pouco assim, eu acho que nós temos uma dívida com o país com relação ao potencial de produzir comida. O Estado brasileiro tem, acho que, o dever de se reorganizar para planejar
como produzir comida de verdade, como financiar e viabilizar não só agora a desconcentração de terra, a agricultura familiar, camponesa, crédito para a população que produz comida, arroz, feijão, mandioca, fruta, verdura, que está em volta das cidades, que está no campo, que a severidade da pobreza no campo continua sendo maior do que na cidade, né? Apesar da população brasileira majoritariamente está nos centros urbanos, né? 85%, mas quem está no campo sofre mais fome, paradoxalmente, né, do que quem está na cidade. Então, resgatando um pouco essa ideia de que, assim, é possível, foi o Estado que promoveu esse processo, então é possível nos planejarmos e nos reorganizarmos para fazer isso de forma diferente. E garantir o quê? Segurança alimentar, que é o que você estava dizendo. Né? Então, as grandes questões que estão colocadas pensando o futuro, né, tem a ver com o quê? Segurança alimentar, segurança energética, né? Então, coisa que o Brasil está abrindo mão das duas, né? Voltando a produzir soja e milho para exportar, inclusive de baixa qualidade, porque é cheia de agrotóxicos, do ponto de vista, né, do médio prazo, perde valor agregado, né? Deixando de produzir um alimento, deixando de industrializar de forma adequada esse alimento, né? Processá-lo e não ultraprocessar, como a gente está fazendo. Então, a segurança alimentar é uma questão fundamental e estratégica e tem que ser operada pelo Estado, né? Garantida, regulada. Né? Então, pegar um exemplo recente, né? Nós tivemos uma disparada do preço do arroz no Brasil. Eu adoro contar essa história, porque assim, eu estava em fevereiro e março de 2020, eu pude participar de algumas atividades promovidas pela FAO aqui regional, onde estavam os vários países. A gente estava de convidado assistindo o debate, mas estavam os governos. A FAO, antes da pandemia chegar no Brasil, ela já alertava que nós íamos ter quebra das cadeias de produção internacional por conta da pandemia, e o arroz seria uma delas. Então, os grandes produtores de arroz, nós temos grandes produtores de arroz no mundo e grandes consumidores. E tem alguns países que são grandes produtores e grandes consumidores, né? Como a China, né? Como são alguns países do Oriente Médio, como é o Brasil, que é um grande produtor e um grande consumidor. O que esses países fizeram? Não comunista. Todos onde o arroz, por exemplo, é um elemento básico da segurança alimentar, se organizaram para garantir segurança alimentar. Alguns estabeleceram cota para exportação, limite, outros até produziram exportação, né, como está acontecendo agora no caso do trigo. O que o Brasil fez? Nada. Sabendo, tendo sido avisado que isso ia acontecer. O que ele fez? Nada. As pessoas falaram assim, não, mas o preço do arroz disparou no mercado internacional, por isso que o arroz ficou caro no Brasil. Sim, não fazer nada é fazer política. Você faz política tomando medida ou não tomando. Ao não tomar nenhuma medida, você estimulou a exportação do arroz, não defendeu o mercado interno e colocou em risco o povo. Né? Então, esse governo é uma aberração em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Aonde você vai olhar, você vê o desmonte de toda a estrutura de governança que permitiria uma atuação em prol da própria população, né? Tá. E aqui acho que é um ponto importante, Tereza, que eu queria, depois desse panorama mais histórico, longo, eu queria entrar na discussão mais específica das avaliações, inclusive você também fez parte do governo, mas antes disso também de vários estudos sobre essa discussão, sobre o papel e aí do Estado e dos programas, né, de desenvolvimento social e de combate à pobreza. Eu tenho dito aqui, e eu posso falar isso muito tranquilamente, porque na época da minha tese, eu tinha uma leitura muito mais crítica ao governo do PT em 2010, né, e mais crítica, e eu fui mudando, sobretudo, em algumas dimensões. A crítica faz parte, mas em algumas dimensões, sobretudo nos efeitos da questão da distribuição de renda e da redução da pobreza, inclusive a cada volta que eu fazia no interior da Bahia, ou cada volta que eu fazia ao Nordeste.
Isso foi mudando muito a minha percepção, inclusive em loco. Em que sentido? E eu queria te ouvir sobre os programas específicos, mas é que os programas de distribuição de renda de combate à pobreza, e parafraseando Milton Santos, mexeram nas placas tectônicas do andar de baixo da sociedade brasileira, abrindo novos horizontes de vida. Então, você sai da fome, você muda de patamar, eu quero mais, eu quero outros horizontes. Eu queria, até antes dessa discussão da placa tectônica, eu queria te ouvir sobre os programas ao longo dos governos do PT, e que, sem dúvida nenhuma, sempre foi uma preocupação do Lula de partida desde o início do próprio PT, sobre a questão da fome e do desenvolvimento social. A gente acha que, inclusive, pode voltar depois na discussão do agro e na questão da segurança, porque a gente pode juntar isso, trazendo para a contemporaneidade, que é onde acho que vai pegar fogo e das tensões mais recentes. Mas eu queria te ouvir, pegando essa trajetória mais longa desse período, você que esteve dentro, e acho que eu queria destacar isso também, ao mesmo tempo seu papel de pesquisador intelectual, mas de participativamente, e acho que é uma coisa que está em falta no mundo acadêmico, é uma coisa que está em falta dos nossos intelectuais, que eles estão presos nos pontinhos CAPES. Eu sempre faço essa provocação aqui, sabe? Ficou em si mesmado e não tem ido para fazer o debate público, que é fundamental. Boa, Eduardo. Eu acho que queria rapidamente começar, até resgatando aquela ideia, né? Quando o Josué diz a fome é política, né? Chega a ser dramático, né? Você dizer, não, a fome não é resultado da natureza, é política. Né? Agora o povo, quando atribui a fome, o que está acontecendo? Por que a fome? Por causa do vírus, por causa da pandemia. De certa forma, de novo, atribuir à natureza um problema que é um problema de natureza política. Mas, sendo político, eu diria que tem um lado bom, né? Significa que a gente pode atuar, né? E reverter, com a política, reverter essa situação. Então, eu acho que a grande mensagem, né, olhando os nossos 13 anos de governo, não é qual é a regrinha, né? Qual foi o caminho? Muita gente me procura de fora do país para dizer, Tereza, como que faz, né? Qual é o caminho? E o caminho não é um só, certamente o que nós teremos que trilhar daqui para frente não é o de 2003, mas eu acho que tem uma mensagem fundamental, que é possível reverter um problema histórico que marcou toda a história recente brasileira, né, considerando aí dos 1500 para cá, que é a presença da fome, do não acesso, da pobreza, né, da exclusão. É possível reverter isso. E aí, mesmo sendo crítico, né, que eu acho que tem que ser mesmo, eu acho que a academia, inclusive, cumpre seu papel sendo crítico, né, exigindo que a gente faça mais, e a sociedade também. Mas, assim, nós estamos falando de 13 anos, né, Eduardo? Então, assim, as pessoas acham que em 13 anos você reversa, tem 500 anos de tragédia, aí ganhou as eleições, tem uma varinha de condão, 13 anos você reverte a situação. O que eu acho surpreendente é que em 13 anos, ou seja, num espaço de tempo muito curto, nós fizemos, nós viabilizamos alterações e teve um ponto de inflexão muito importante. Então, como que o Brasil acabou com a fome? Muito rapidamente, né? Eu sempre levanto 5 aspectos, né? O primeiro é ter botado a fome em cima da mesa e ter dito, isso aqui é um problema, nós temos que enfrentar, vamos unir o país em torno desse problema. A fome não existe, que nem o Bolsonaro fala, não, isso não é um problema. Então, liderança, articulação, governança em torno de um tema, do mesmo jeito que a gente disse, vamos fazer uma revolução verde no Brasil. Agora vamos fazer uma revolução para incluir o povo, né? Acabar com a fome. Segunda grande questão, e a principal, né? Falando aí como economista, mas também acho que é a principal em qualquer aspecto, que é aquilo que a gente estava dizendo, o Brasil o povo não passa fome porque não tem comida, não passa fome porque não tem acesso a esses alimentos, porque não tinha renda. Essa é a principal questão central e que, para que a gente reverta, ela terá que ser tratada. Você não consegue explicar a redução da fome no Brasil num período tão curto de tempo se você não enxerga a redução da pobreza. Então, foi aumento do salário mínimo, 74% acima da inflação. Então, o salário mínimo aumentava 74% acima do preço. Muito, inclusive, mais acima do preço de alimentos. Hoje você tem o salário congelado e os preços disparando, né?
Geração de 20 milhões de postos de trabalho formal com carteira assinada. Pode parecer que não é uma questão importante, porque fica se relativizando a questão da proteção laboral. Os dados que saíram recentemente, esse mesmo que você comenta, né, dos 33 milhões de pessoas em situação de fome, quando a gente olha quem tem cargo, o chefe de família com carteira assinada e o chefe de família trabalhando sem carteira assinada, o que está na informalidade corre 3 vezes mais risco de estar em fome. Quer dizer, está sujeito, essa família está 3 vezes mais sujeita à fome do que o que tem carteira assinada. Então, não é uma questão menor. A formalização, a segurança. Né? Terceira questão, os programas sociais com estabilidade. Não é só qual é o valor, né? E qual a estabilidade que se constrói. Terceira grande questão, fortalecimento da agricultura familiar e camponesa. Né? Então, com um conjunto, um leque de ações que envolve cisterna, energia, que é o Luz para Todos, crédito com Pronaf, assistência técnica, esse pacote que foi para o campo, e que, inclusive, a própria China depois aproveitou a experiência brasileira e, de certa forma, replicou para a redução da pobreza rural, né? O Elias, que é teu parceiro em várias coisas, fala muito sobre isso, viabilizou ao mesmo tempo, aumenta a produção, combate a pobreza rural, então aumenta a renda no campo e produz alimento. Então, fortalecer a agricultura familiar foi estratégico e fundamental nos dois sentidos. Alguns programas, como alimentação escolar, que cumpriam um papel assim, excepcional, a gente parou de dar só lanche para a criança, dava comida mesmo. A criança ia para a escola, tomava lanche, na hora de antes de ir para casa, comia comida. Então, isso teve um impacto enorme, tanto na desnutrição infantil, quanto no aumento de oferta de alimento saudável, porque a gente começou a comprar na agricultura familiar. E a participação social, que teve um papel muito importante. Né? Aí você falava dos programas, né? Você, indo para a Bahia, por exemplo, certamente no meio rural, o povo falava assim, eu queria visitar cisternas, para onde que eu vou? Desce em qualquer capital nordestina, certo? Aluga uma 4x4 e pode se meter no meio do mato, que você vai achar cisterna, não precisa de mapa, não precisa de nada. 1.200.000 cisternas construídas. Né, mais de 5 milhões de pessoas passaram a ter acesso à água de qualidade. Esse ponto, antes de você avançar, eu acho que a questão das cisternas é uma engenharia relativamente simples, mas que mudou profundamente o semiárido e as regiões mais afastadas, porque, inclusive, a questão da água era um elemento central de dominação dos grandes proprietários de terra, porque tinham água e esses pequenos produtores que precisavam dessa água. Então, tinha uma lógica de instrumento de poder, antigo Denox, onde eram cavados os poços. Tinha uma lógica que era um domínio territorial e dos corpos e das pessoas a partir do controle da água. E eu queria reforçar isso, porque esse programa é um programa que muda profundamente, né? Inclusive não só a água, o acesso à vida, a questão alimentar, mas também as relações de poder, como foram sendo estruturadas, sobretudo na região nordestina, no semiárido. Queria te ouvir, porque são elementos que... É isso que eu falo das mexidas de placa tectônica em múltiplas dimensões. O programa de cisternas, ele é uma referência mesmo em todos os sentidos. Primeiro, por essas questões que você colocou, né? Que assim, é uma tecnologia barata, simples. Gente, fazer uma cisterna é uma coisa besta, barata mesmo. O problema é você fazer 1.200.000 cisternas. E tem gente que fala assim, uma empresa não consegue fazer. Porque é uma cisterna aqui, outra cisterna daqui a 1 quilômetro, outra cisterna dali a 1 quilômetro, né? E como são famílias isoladas, né? Para quem não conhece o Nordeste brasileiro, tem aquela... Nós somos nós temos mais de 20 milhões de pessoas morando no semiárido, né? E essa população não é nômade, como em outros semiáridos no mundo. É uma população que é fixa, ela quer a terra, ela quer produzir, ela tem como produzir, né? Agora, não tem acesso a elementos mínimos, né? Se a gente estivesse falando aqui com economistas, né? Só, a gente falando, não tinha bens de capital. Vou falar, mas uma cisterna é um bem de capital? É um bem de capital. Dura 30 anos, custava na época R$2.000, hoje deve estar em torno aí de uns R$3.500, R$4.000 por família,
que para o Estado brasileiro é uma forma muito fácil de viabilizar, né? Porque é barato, mas para uma família individualmente não é. E o jeito como a gente construiu isso, junto com as comunidades, comprando cimento localmente, com a tecnologia que é do sertanejo, então você usa saberes populares, numa tecnologia que valoriza e dinamiza o local, numa tecnologia que não emite carbono, né? Então, ambientalmente sustentável, que usa a água da chuva, que revoluciona as relações de poder. A gente vivia em alguns lugares no Nordeste uma coisa quase medieval, o povo cobrava para a pessoa ir buscar água. Então, você, na tua propriedade não tinha, para você buscar água, você pagava um pedágio, como era o pedágio que se pagava para atravessar a terra do senhor feudal na Idade Média. Quer dizer, a gente chama de coronelismo, mas era uma situação de muita concentração de poder e dependência, né? Gerando dependência política. E das mulheres, porque quem era responsável por buscar água? A mulher. Então, o tempo da mulher, tinha mulher que andava, né, quilômetros, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, perdia 3 horas do dia, né, num trabalho árduo, né, doloroso, junto com as crianças. Então, assim, a cisterna é maravilhosa. Se a gente pensar, um agricultor, né, pequeno agricultor, que passou a ter acesso à água, à energia elétrica, à semente de qualidade, à assistência técnica, nós mudamos a condição estrutural da vida desse povo. Então, eu tenho uma implicância muito grande, né, usando aqui um termo técnico para falar de implicância, do povo que fala, e isso é a esquerda que fala, tá, Eduardo? Porque o governo Lula e Dilma só mexeu no consumo, foi renda, então só mexeu no consumo. Como se, né, a pessoa, é super bonitinho, né, a pessoa fofa, classe média na sua casa, com a geladeirinha, tomando cervejinha gelada e reclamando que o pobre está consumindo muito, né? Então, sequer consegue compreender o que é viver sem uma geladeira. Agora, não é verdade que foi só consumo. Né? Cisterna não é consumo, luz para todos não é consumo, saneamento básico que alcançou 48 milhões de pessoas, dessas 38 milhões pretas, certo? Não é consumo. Né? E mesmo alguns itens de consumo, como geladeira, né? Se eu te disser, Eduardo, que entre 2003 e 2015 tinham 24 milhões de famílias que não tinham geladeira e passaram a ter. Não é um dado, assim, chocante. Esse ponto que você traz é um ponto que também eu tenho feito muito uma crítica aqui no Diário, que é o seguinte: normalmente, essa leitura ou essa fala que deu apenas consumo é a partir do campo, como você bem falou, de uma classe média, num campo progressista de esquerda, que não tem a mínima dimensão do que é o Brasil profundo. Eu costumo dizer, inclusive, é uma lógica muito sudestina do eixo Rio e São Paulo, desse campo mais para quem não tem a mínima ideia do que é o Brasil médio e que faz uma leitura do Brasil a partir muito do umbigo. Eu tenho provocado isso muito porque o exemplo é a questão do jegue e da moto no Nordeste. Alguém vai falar assim, mas Eduardo, os jegues coitados estão lá. Eu falo, entendo, bota o jegue para ser cuidado, mas o cara ganhou uma moto, ele passou a se deslocar em outro tempo, o tempo dele virou uma outra dinâmica. Exato. Ele, como você bem disse, passou a ter acesso à luz, que é uma condição básica da urbanização e da industrialização. Geladeira. Então, isso... A luz, você sai do século XIX, certo? E assim, sem luz, você não tem como guardar uma vacina. Não é só a pessoa não tem luz, não tem a cervejinha gelada. Não é. Você mata um porco, não consegue guardar, certo? Você não consegue guardar uma vacina num posto de saúde no interior. Né?